bem-vindos à nossa quinta e última aula da terceira unidade, onde vamos pensar sobre o futuro do Omnichannel. Para pensar um futuro, para esse Omnichannel, é preciso considerar que os países estão em estágios diferentes quando se trata da integração de canais e o uso de tecnologias. Países como Estados Unidos e outros países europeus estão em estágio mais avançado e possuem exemplos de negócios que já estão baseados nessa unificação de canais. Mas uma coisa é consenso entre pesquisadores e especialistas. O Omnichannel é a grande tendência do varejo para os próximos anos. E o desafio é mudar o pensamento dos gestores sobre essa necessidade de omnicanalidade em praticamente todos os segmentos do varejo. Tanto a Amazon como a Alibaba são grandes exemplos mundiais de empresas que trabalham com uma estrutura de distribuição e comunicação integrada a partir dos seus canais digitais, que atuam em várias partes do mundo. Isso significa que elas compreenderam a centralidade do consumidor no processo de entrega e que a diversidade dos canais importa. Além disso, as parcerias estratégicas de cooperação são fundamentais para conseguir operar nos canais de forma unificada. Apesar de grandes empresas atuarem tanto no físico quanto no virtual, poucas são as que combinam as vendas entre os dois ambientes, unificando estoques e aproveitando as questões logísticas para entregarem os produtos de forma eficiente. Essa integração e sistemas, canais e estratégias alinhados ao grande conhecimento do consumidor é o que os estudos apontam como o futuro do varejo. Seu sucesso nas vendas dependerá cada vez mais dessa estratégia, que no Brasil ainda é visto como uma tendência, mas no mundo já é uma grande realidade. No Brasil, poucas empresas conseguiram implementar de fato o Omnichannel. Alguns exemplos são Magazine Luiza, Centauro, Panvel, mas muitas outras já estão tentando caminhar nessa direção. O país encontra muitas barreiras e uma delas dos próprios gestores, já que alguns possuem uma visão retrógrada em relação à utilização das tecnologias, como aconteceu no caso da implementação do e-commerce ainda na década de 90 e nos anos 2000, em que grandes varejistas adiaram sua entrada no comércio eletrônico e por esse motivo foram ultrapassados por concorrentes e empresas estrangeiras. Outra dificuldade está na falta de investimentos para se adaptar à integração de canais, pois isso envolve unificação dos processos, equipe, estoques e todas as demais estratégias que estão relacionadas à estrutura de vendas. Portanto, é necessário que haja disponibilidade e vontade de investir. Também falta ao Brasil o estabelecimento de relacionamento mais efetivo com os consumidores, buscando engajamento por meio de todos os canais, pois há ainda muita falha, principalmente no processo de comunicação, para que se estabeleça uma mensagem única que não confunda o consumidor sobre o que está sendo ofertado. O cenário Omnichannel é promissor e oferece muitas vantagens para quem implementar, como a coleta de dados de forma elaborada, uma maior margem de lucro, possibilidade de uma comunicação integrada, melhora a experiência de compra independente do canal e uma diminuição dos custos que acontecerá a partir do momento em que se consiga estabelecer essa integração dos sistemas, principalmente do estoque e da entrega. Como possibilidades e previsões para o futuro, podemos destacar a importância do estabelecimento de parcerias, que pode ocorrer, por exemplo, entre marcas varejistas de segmentos e também dos varejistas com seus próprios stakeholders. Essas parcerias elas são importantes para melhorar as condições de compra, atuando em estratégias principalmente de preço. As parcerias elas criam uma rede de valor que
que significa um sistema de parcerias e alianças que a empresa ela cria para abastecer, aumentar e entregar suas ofertas. Outra questão que a gente pode destacar é a presença nos canais online e offline, para conseguirem se sobressair em frente às possibilidades ofertadas pela concorrência. O futuro do varejo é a interação das marcas em múltiplos canais, tanto físicos como digitais. Mas compreendendo que o papel da loja física mudou, que ela deve proporcionar experiência e estar diretamente atrelada aos canais digitais e que estes são pontos de contato importantes para se conectar com os demais canais. Isso vale para repensar o papel, por exemplo, dos shopping centers nessa reestruturação dos canais, já que esse modelo terá que se reinventar, na verdade, e buscar novos formatos como comunidades que integram lojas, escritórios e residências, com arranjos que estejam focados em serviços e experiência do cliente. Algumas estruturas que já estão sendo implementadas indicam um caminho que deve ser percorrido para o futuro omnichannel. Podemos pensar 3 insights para essa aplicação imediata, que são o fim das fronteiras internas na gestão das empresas, para que seja possível, de fato, integrar todo o sistema, unificando o online e o offline. Outro insight é o mobile, que já se estabelece como um papel central nessa omnicanalidade, mas que vai além do uso de aplicativos no smartphone, pois deve ser utilizado para integrar processos, bem como o desenvolvimento de estratégias criativas de comunicação com o cliente. O último insight é que as tecnologias estão disponíveis e, portanto, devem ser utilizadas. Com relação às tecnologias, muitas estão sendo colocadas para otimizar os processos de venda, de comunicação, distribuição, ampliando a experiência do usuário e agilizando a jornada do consumidor. Essas tecnologias são empregadas tanto no cenário online como no offline, sendo também empregados para unificar esses canais. Algumas estratégias já estão sendo empregadas por empresas em todo o mundo. No caso do Brasil, também. Sistemas de compras por meio, por exemplo, de cliques, pagamentos diferenciados, self-checkouts, terminais de autoatendimento nas lojas físicas, provadores inteligentes nas lojas físicas e também no próprio site, compras por QR Code, lojas autônomas e muitas outras que nós já vimos. Alguns exemplos de boas práticas já utilizadas no varejo são, por exemplo, o reconhecimento de códigos de barra e embalagem. Outro é dar vida a anúncios e catálogos, as compras on the go e também a microlocalização. No caso desse reconhecimento de código de barra e embalagens, com esse uso do filtering dos smartphones, é possível dar a opção ao consumidor de realizar uma série de ações de seu interesse, saber mais informações, adicionar o produto a uma lista ou um carrinho de compras, comparar preços e compartilhar em redes sociais. Essas são algumas dessas opções que devem ser utilizadas para facilitar e acelerar o processo de compra, tanto no ponto de venda quanto no local de utilização e consumo desse produto. A questão de dar vida aos anúncios, aos catálogos, essa é a ideia de fazer um anúncio, por exemplo, no jornal ou imprimir milhares de catálogos e enviá-los aos clientes cadastrados. Qualquer empresa ela deveria buscar criar uma conexão simples e prática entre esses mundos, por exemplo, online e offline, nessas peças, facilitando o processo de compra e aumentando a ligação da marca. Então, esses conteúdos multimídia, cadastramento em promoções, realidade aumentada e até mesmo a compra do produto com apenas o clique, são algumas das alternativas possíveis de serem realizadas por meio, então, aí dos celulares e tablets. Quando a gente fala das compras on the go, a gente está falando que as pessoas, elas
compram, né, às vezes antes de chegar à loja. E aí elas só vão até a loja retirar o seu produto, que é feito ali na hora, com rapidez e agilidade. Algumas marcas, como a gente pode observar, né, elas utilizam já essa tecnologia, como, por exemplo, a Starbucks e também a rede de supermercados Tesco. Por fim, a microlocalização, que significa um auxílio, né, da tecnologia a varejistas e empresas que conseguem interagir com o consumidor baseado o quê? Na posição dentro da loja e ambientes, né, fechados com precisão de centímetros por meio, né, dos e-beacons, que eles localizam, né, e aí as ofertas acabam passando, né, para o cliente quando ele passa pela porta da loja, por exemplo, e essas informações são enviadas. Essas informações, então, aproximam, né, de determinados produtos e aí você pode fazer o pagamento e aí há um mapeamento, né, do movimento dentro da própria loja e aí são alguns recursos que podem, então, ser utilizados para quem consegue aí se apropriar dessa tecnologia. Como tendência, também podem ser apontadas algumas que têm se destacado no aspecto de aprimorar a experiência do usuário no contato com empresas. Uma dessas tecnologias é o que a gente chama de UX Design, que significa, né, a experiência do usuário, que é o design para promover, né, um ambiente para o cliente interessante dentro do site. Isso significa que é necessário que, ao navegar em sites e aplicativos, os consumidores precisam de um ambiente agradável de compra, que facilite o quê? O seu tráfego pelo ambiente e estimule a compra. As buscas inteligentes também se constituem como mecanismos que facilitam a jornada de compra, como a busca por voz, pela localização, pelas avaliações de outros usuários, que facilitam o tráfego orgânico, que é qualificado e auxilia na captação de novos clientes. Dentro desse sistema de busca, a tecnologia do assistente de voz se destaca, pois cada vez mais, né, buscando a facilidade dos processos, usuários têm utilizado esse assistente de voz, possibilitando uma experiência que os aproxima das empresas, aumentando a relevância e promovendo um relacionamento com as marcas. Ainda a inteligência artificial, que também possibilitará um atendimento por meio de máquinas, porém de forma mais humanizada, facilitando os processos de atendimento, tanto no ambiente físico como no digital. Também se destaca a realidade aumentada, que significa a integração de elementos do mundo virtual e do mundo real por meio da utilização de equipamentos, como os próprios smartphones, e a realidade virtual, quando o usuário se insere no mundo virtual com o uso de algum equipamento. No caso dessas tecnologias, em especial, elas facilitam a operacionalização do Omnichannel, pois podem ser utilizadas justamente para criar essa experiência entre o online e o offline. Com a utilização de dispositivos móveis, os consumidores eles podem realizar sua compra por meio da experiência digital cada vez mais integrada entre os canais. Por fim, no caso das entregas, as tecnologias para a logística mostram o avanço do uso de drones e dos self-drive veículos, né, os veículos autônomos, que podem acelerar a distribuição dos produtos, bem como baratear os custos de entrega, aumentando a capacidade das empresas no processo de entregas em diferentes locais de forma ágil, facilitando, então, mais uma vez, a jornada de compra. Assim, podemos perceber algumas tendências que proporcionarão cada vez mais uma integração entre os canais, facilitando a jornada de compra do consumidor, promovendo a interação e buscando um relacionamento que permite cada vez mais autonomias nas escolhas pelos usuários no caminho percorrido durante a realização das compras. Assim, nós finalizamos este tópico e esta unidade 3 e nos encontramos na próxima. Até lá!